dia! Bom, e agora chegou a hora da nossa sala de visitas. Recebendo mais um convidado. Sala de visitas. 9h mais 14 minutos agora, uma excelente manhã para você. Olha só, estima-se que para o Brasil, de 2018 até o fim deste ano, sejam registrados cerca de 12 mil casos novos de cânceres. Essas estimativas refletem o perfil de um país que possui os cânceres de próstata, pulmão, mama feminina e cólon e reto entre os mais incidentes. Entretanto, ainda apresenta altas taxas para os cânceres do colo do útero, estômago e esôfago. Mais adiante desses números, surge uma preocupação que pode comprometer o tratamento da doença, que são as informações falsas. É sobre esse assunto que avançam nas redes sociais para disseminar notícias falsas, as conhecidas fake news, a respeito dessa doença, causando confusão e muitas vezes podendo prejudicar o tratamento. Para tirar dúvidas sobre esse assunto, o programa 2 em 1 hoje recebe agora o radio-oncologista da radioterapia irradial, Dr. Ismar Rezende. Bom dia, Dr. Ismar, seja bem-vindo. Bom dia, Paulinana. Eu agradeço muito o convite e parabéns aí pela belíssima apresentação do tema também, e parabéns pela rádio expandindo cada dia mais. Pois é, o senhor chegou bem no dia que a gente está expandindo ainda mais o nosso sinal, hoje ali para Gurupi e toda aquela região. Doutor, Existem muitos mitos, né? Muitos mitos que geram... A pessoa, quando recebe um diagnóstico do câncer, a pessoa já está num estado de vulnerabilidade muito grande, a pessoa fica ali tentando e querendo acreditar em tudo e em todos, né? E aí, a hora que chega, inclusive, só para citar um exemplo rápido aqui, a minha avó teve câncer há uns 4 anos atrás, e aí, de vez em quando, eu recebi uma ligação, pede para ela, não precisa nem, talvez não precisa nem da quimioterapia, se ela tomar o chá da folha do noni, né? Mas o que me falaram mais sobre a graviola. E aí depois ainda mandaram uma mensagem, e aí, ela tomou o chá da graviola? Já melhorou? Enfim, existem esses mitos e eu gostaria que o senhor falasse pra gente. Alguns a gente acredita que sem má fé, alguns usam má fé mesmo na hora de disseminar essas informações nas redes sociais, se passando muitas vezes até por médicos, né, doutor? Sim. É muito importante a gente debater sobre esse tema, porque ao momento do diagnóstico, o paciente, os familiares realmente ficam um pouco perdidos. Talvez o acesso ao médico que vai realizar aquele tratamento não é naquele mesmo dia, a consulta é marcada na semana seguinte, fica uma semana bem vulnerável mesmo, onde várias informações chegam de maneiras atropeladas aí para esse paciente. Muitas vezes alguém indica uma dieta sem carboidrato, Sim. indica um chá de graviola, uma raiz que a gente pouco conhece, e que na verdade a efetividade na ação do tumor dessas de vários alimentos e chás, elas não ocorrem. É lógico que uma alimentação saudável, uma dieta rica em fruta, um chá, um suco, vai ajudar na saúde do paciente, mas não em si em curar a patologia do paciente. Me recordo várias vezes, sim, um caso bem comum, quando a pessoa tem um cálculo renal e a vozinha vai lá e fala, não, toma um chá de quebra-pedra que vai funcionar. E ele vai e toma 4 litros de chá de quebra-pedra. Se ele tomasse 4 litros de água, também iria funcionar e a pedra seria expelida da mesma forma. Então, assim, tem que tomar cuidado para não deixar de efetivamente fazer o tratamento correto, mas que ele deve se alimentar de uma forma que não te faça mal, que seja uma forma natural, uma forma que te deixe forte para enfrentar todo o tratamento. É aquela história, caldo de galinha no chazinho faz mal para ninguém, né? Não faz mal para ninguém. Mas também não vai ter melhora alguma. Mas também não vai curar o câncer, ele pode te deixar forte para você enfrentar o tratamento que está pela frente. Outras pessoas também viralizou, né, uma dieta sem açúcar, uma dieta sem carboidrato. Sim, eles costumam dizer que o açúcar alimenta o
câncer, né? Isso, o açúcar ele alimenta o câncer, mas te alimenta também. Então, assim, você não pode ficar sem energia para fazer as suas atividades. Você tem que ter uma dieta balanceada, você não vai se alimentar só de açúcar, mas o açúcar também é necessário para você ter a sua energia, ter a sua atividade e se manter vivo. Uma dieta sem carboidrato para uma pessoa que já está sendo consumida por alguma patologia vai deixar ela mais debilitada ainda. Da mesma forma, a proteína. A pessoa não vai comer 1 quilo de carne, 1 quilo de proteína, mas ela não pode retirar toda a proteína da sua dieta. Ela precisa manter a sua musculatura trófica, precisa manter ativo todas as suas atividades, se possível até juntar uma atividade física mínima ou moderada, se ela conseguir, para deixar esse paciente bem durante todo o tratamento que ele vai enfrentar. Seja ele uma cirurgia, seja ele uma quimioterapia ou uma radioterapia. Doutor, tem muitos pacientes que chegam ali no consultório e falam, olha, eu tomo uma garrafada, né, eu faço uso desse medicamento natural que foi indicado por uma tia, por uma avó, e aí quando o senhor tenta conscientizar ou falar com essas pessoas, como é que é essa resistência? Eles continuam aliando ali esse tratamento, né, digamos, natural, ou não? As pessoas entendem que aquilo ali pode isso não... é bem comum mesmo, Poliana. Quase o paciente falou, não, eu tomei um chazinho ali, eu melhorei minha dor, eu parei o sangramento que eu estava tendo. Mas o interessante é que, mesmo eles tendo melhorado, a maioria deles entende a necessidade do tratamento e conseguem juntar o que vamos colocar o que eles dizem de um tratamento natural com um tratamento que é necessário. Infelizmente, em alguns casos a gente fica sabendo que eles abandonam ou não chegam aí no tratamento, e o que a gente vê é um sofrimento no qual eles não precisariam ter. Então, o que cabe a gente assim alertar e esse movimento aqui pela rádio que chega em tantas casas é que é importante procurar o tratamento recomendado também, né? Não precisa deixar de tomar o seu chazinho, a sua graviola, que também faz bem, não vou dizer que a graviola faz mal, mas que também procure o tratamento correto. Doutor, e é bom a gente também esclarecer que quando a gente fala de fake news, evidentemente, a gente não está aqui duvidando do poder da fé, do poder, né, da crença das pessoas, porque tem pessoas que se agarram à fé, à sua crença, a chazinhos, enfim. A gente só quer dizer que ouve o seu médico, converse com o médico, né, e continue o tratamento. Pode ser aliado a esses outros, mas o tratamento tem que ser feito direitinho, né? O tratamento oncológico mexe com o familiar, né? Mexe com toda a estrutura do paciente, de toda a família. E eu converso bastante que, assim, é uma tríade muito importante. A gente não pode esquecer da família, não pode esquecer do tratamento recomendado e da fé do paciente. Cada um com a sua fé em Deus, com a sua fé em alguma religião, mas que esse tríade é que deixa o paciente forte e que aumenta a nossa capacidade de cura, de deixar esse paciente bem. Então, todos são importantes, a gente não quer excluir nada. A gente cobra e precisa do apoio familiar. A gente procura oferecer o melhor tratamento possível, né? Assim, a gente estuda, passa vários anos na faculdade, depois mais anos fazendo residência médica, depois mais anos mantendo o estudo, mantendo em congresso, e também a gente pede esse apoio religioso, esse apoio da fé do paciente, que cresce bastante, e o paciente que consegue equilibrar, ele sai na frente de vários outros. Doutor, agora falando de alguns mitos, é possível evitar o câncer a partir de uma alimentação saudável? Isso a gente pode afirmar que é verdade? Isso é verdade. A gente precisa lembrar que o fator causal, né, o causador do câncer, está dividido entre ter uma genética favorável e ter uma vida social favorável. Existem pessoas que têm uma genética tão bem formuladas que ela pode fumar, pode beber por toda a vida e não vai desenvolver o câncer.
Existem outras pessoas com a genética mais fragilizada, que infelizmente assim, muitas vezes a gente não tem exames ainda hoje na medicina para detectar isso, alguns já têm, outros não, e que elas vão desenvolver o câncer mesmo com uma vida equilibrada, uma vida saudável, mas vamos dizer assim que em torno de 80% das pessoas estão no meio do caminho. Se tiver uma vida equilibrada, se tiver uma atividade física, se tiver uma dieta bem controlada, ela não vai desenvolver. Então, cabe sim a gente fazer a nossa parte, da parte de genética, da parte do fator aleatório, a gente não consegue prevenir, mas o que a gente consegue, acho que a gente deve fazer. Doutor, a gente ouve também falar que os refrigerantes, né, eles contribuem aí para, por exemplo, o corante que está ali presente, possivelmente favorece a formação do câncer também? Tudo que é o excesso faz mal. Uhum. Se a pessoa que é o exemplo também consome refrigerante demais, consome corante demais, consome enlatado demais, isso vai causar. Agora, se ela equilibra isso na dieta dela, igual, não sei, quando eu era pequeno, acho que você também, a Coca-Cola era no almoço do domingo só, né? Assim, a gente não tinha esse acesso que tem hoje, que se a criança quiser ter em toda a refeição, ela vai ter a Coca-Cola em toda a refeição. Então, tudo que é o excesso faz mal. Então, a gente tem que procurar equilibrar a nossa dieta e favorecer as coisas mais naturais, né? O que vem de casa, o que vem da feira, evitar os enlatados, evitar os corantes, evitar o que é industrial. Assim, resumindo, né, assim, evita o que é de indústria, procure fazer o natural. Isso você vai estar tendo um passo bom aí para a sua caminhada. De alimentos naturais, os alimentos orgânicos, né, estão Sim. em alta, eles, que são alimentos livres de agrotóxicos, eles entram como um efeito protetor aí contra o câncer? Com certeza. Com certeza. E não só contra um tipo de câncer, porque assim, na verdade, tudo é metabolizado e através do sangue chega em todas as células. Então, colocar o cigarro, ele não vai causar só o câncer de pulmão, ele vai causar o câncer gástrico, o câncer de bexiga, ou toda a região de cabeça e pescoço que a gente diz que é cavidade oral, orofaringe, laringe. Então, é importante a gente procurar ter uma vida saudável, procurar estar bem e seguir bem mesmo, assim, para ter uma vida com qualidade e longínqua. Doutor, mais uma dúvida é a questão da gente pegar aquela vasilhinha de plástico, colocar lá no micro-ondas para esquentar um alimento. Isso também gera de alguma forma que as pessoas falam, ó, eu já ouvi muito, não sei se, né, por isso que eu estou perguntando aqui, não sei se é mito, se é uma verdade, mas o fato é que não coloque vasilhinha de plástico no micro-ondas, porque aquele calor do plástico vai causar câncer. Como é que é isso? É verdade ou não é? É melhor evitar essa vasilha? Tem parte verdade, são plásticos que têm BPA, tem alguns mamadeiros mais novos, alguns plásticos que falam BPA free, que aí não teria problema. Mas esse composto, quando esquenta, pode ser liberado junto ao alimento que você está ali e é um fator causal. Mas assim, é o que eu te falei, é o excesso que vai fazer mal. Você vai esquentar sua comida todo dia na vasilha de plástico no micro-ondas, aí você está mais exposto. Em relação, você comentou o agrotóxico também, aqui no Tocantins, a partir de agrotóxico, saiu alguns dados ruins, né, assim, de contaminação em água, que devem ser verificados. A gente não sabe até que ponto isso é verdade, mas toda a parte de agrotóxicos, quando está no dia a dia daquele paciente, quando está naquele dia daquele indivíduo, com certeza vai desenvolver algum tipo de patologia, alguém que está exposto diariamente a isso. Doutor, só para a gente esclarecer a questão do câncer, tem muita gente que fala, eu tenho câncer porque minha avó teve câncer e tal, é hereditário, mas isso é uma minoria, né? Não é sempre que eu tenho alguém na família que teve câncer que a probabilidade de alguém ter, eu posso evitar também? Não é sempre, mas é um sinal amarelo. Sim. Então, assim, se alguém na família tem, isso indica uma genética um pouquinho mais favorável. Até hoje, fez o mapeamento genético
e ainda tem muito ao que se descobrir. Então, assim, existem algumas modalidades, como câncer de mama, de ovário, de colo, que a gente conseguiu identificar algumas moléculas ali que se geram, se tem em parte da família, a tendência é muito grande mesmo de desenvolver. E já existem outras que eu acho que a gente ainda vai descobrir. Então, se há um caso de câncer de próstata na família, todos os filhos ali, acho que tem que ter um alerta maior, talvez um pouco antes dos 45 anos já se cuidarem, fazer a prevenção. Se há um caso de câncer de mama na família, a mesma coisa, as mulheres têm que ter um cuidado um pouquinho maior. E a detecção precoce mudou os números do tratamento de câncer hoje. Hoje não é um indicativo de morte, hoje é um indicativo que você vai passar por um tratamento. Muitas vezes o tratamento realmente não é fácil, mas que você tem toda a expectativa de cura e de ter uma vida totalmente normal depois. Doutor, eu acho que a gente esclareceu bastante dúvidas aqui. Só lembrar que eu acho que uma das principais formas da gente evitar o câncer realmente é ter uma alimentação saudável, praticar atividade física, né? Tentar manter o peso, né? Porque a gordura também é um fator, né, que contribui bastante. O senhor gostaria de colocar mais alguma coisa? Eu gostaria de agradecer o convite mesmo e estou à disposição para quando precisar. E lembrar que se alguém tiver alguma dúvida, procure um serviço de saúde, talvez procure um especialista correto. Vida a gente tem uma só e a gente quer viver bem e estar bem para os nossos queridos. Obrigada, doutor, pela sua presença aqui, viu? A sua assessora, né, está ali acompanhando a entrevista. Obrigada, bom dia. Obrigado. Agora, 9h30.